E aí pessoal, beleza? Libertário03 aqui, meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal auto-libertário que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre, comenta, compartilha, se inscreve, curte o vídeo, isso é muito importante. Deixa um comentário aí o que você achou da questão, o assunto do vídeo de hoje. Parte 1 da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e Capitalismo do Hans Hermann Hoppe. Mas antes de entrar na parte da leitura comentada, hoje esse vídeo especificadamente é do capítulo 1. Checa os links na descrição, tem todas as redes sociais, tem os links para apoio financeiro, tem os links também para compra e download do livro. Você pode baixar através do Instituto Rothbard Brasil, vou deixar o link para download gratuito dele. E sem mais enrolações, vamos entrar aí no livro, falando um pouco assim de maneira geral sobre ele. É um livro do filósofo alemão Hans Hermann Hoppe, hoje talvez o maior pensador vivo do austro-libertarianismo. É um livro que ele escreveu na década de 80, então ele faz basicamente uma definição, como é um tratado, né? Basicamente é um tratado de teoria política, de filosofia, de economia também, ele tange para esses aspectos. Ele faz uma definição do que é capitalismo, o que é socialismo, e a partir disso ele discorre sobre temas, basicamente, sobre isso. Eu não vou fazer muito uma leitura comentada do capítulo 1, eu vou comentar alguns pontos em específico, porque o capítulo 1 ele é muito introdutório, então eu vou pegar só algumas conceituações que o Hoppe faz e comentar sobre o que é tal coisa na definição do Hoppe. Então, para vocês entenderem como que funciona. Eu vou destacar aqui uma parte dos agradecimentos do livro, que eu acho bastante interessante, logo na página 13, para quem for acompanhando aí, que ele dedica um parágrafo a escrever sobre o Rothbard. E ele escreve o seguinte sobre o Rothbard, palavras do Hoppe. A minha mais profunda gratidão é dedicada a meu professor e amigo Murray Newton Rothbard. Devo mais a seu exemplo pessoal e de erudito do que eu poderia adequadamente expressar. Ele leu um rascunho inicial deste estudo e me agraciou com seus inestimáveis comentários. As inúmeras discussões que tive com ele foram uma fonte interminável de inspiração e o seu entusiasmo era um incentivo constante. Ou seja, como eu falei, esse livro, na verdade, ele é da década de 80, então o Rothbard ainda estava vivo, ele morreu em 1995, infelizmente. Então o Hoppe conversou com ele sobre esse livro, já é uma época em que o Murray Rothbard e o Hans Hermann Hoppe estavam trabalhando juntos. Inclusive, o Hoppe ele passa os últimos 10 anos da vida do Rothbard, ou seja, entre 1935 e 1995, trabalhando com ele, o qual o Hoppe escreveu um artigo muito interessante sobre isso, chama Amadurecendo com Murray Rothbard. O link estará aqui na descrição. É uma parte muito boa para você entender essa parte. E o que eu queria comentar sobre os agradecimentos, essa parte do Rothbard, é que eu gosto muito de como, de certa forma, os austríacos eles têm uma relação de gratidão entre eles. Entre si, assim, entre tipo, cara, tu me ensinou muito, eu gosto de você por causa disso. É uma coisa meio um pouco de One Piece, assim, propósito herdado, vai por essa vibe, entendeu? Eu gosto disso. O Rothbard, ele tem isso com o Mises, e você vê, assim, na escola austríaca de economia, um senso de passagem de bastão, sabe? Tipo, o Menger escreve o Principles of Economics, depois o Mises assumiu o bastão como grande pensador da escola austríaca, até que ele falece em 1973. Aí o Rothbard assume esse bastão durante esses 22 próximos anos, até o falecimento dele em 1995, e o Hoppe, desde então, de 1995 para cá, assumiu esse bastão, esses 27 anos, e você já tem meio que o Kinsella e o Jeff Deist nessa linha de produção de austro-libertários gigantescos, vamos dizer assim. Sempre um assumindo o legado do outro e melhorando as ideias. O Mises veio com a praxeologia, o Rothbard veio com o anarcocapitalismo refutando as ideias do Mises, o Rothbard veio propondo o PNA, o Hoppe veio e refuta o PNA e o próprio Rothbard admite isso, inclusive tem uma citação do Kinsella aqui na introdução do livro, eu vou até fazer um comentário aqui. Deixa eu só achar a parte aqui. Ele coloca aqui, ó, nas palavras do Kinsella, numa descoberta brilhante para a filosofia política em geral e para o libertarianismo em particular, ele conseguiu transcender a famosa dicotomia entre deve ser e entre fato-valor que tem atormentado a filosofia desde os escolásticos e que levou ao libertarianismo moderno ao enfadonho beco sem saída. E não apenas isso.
Hans Hope conseguiu estabelecer o argumento para os direitos anarcocapitalistas lockeanos de forma fundamental e sem precedentes, e o que faz com que minha própria posição em relação à lei natural e aos direitos naturais pareça fraquíssima na comparação. Aqui é o Kinsella se autorreferenciando, e aqui ele fala uma nota de rodapé explicando isso. Então, basicamente, é o Kinsella referendando que sim, de fato, o Hope ele refutou o Rothbard e melhorou o argumento Rothbardiano. Então, assim, isto posto, essa questão da contribuição e como você vê esse senso de dever, eu vou passar por breves pinceladas aqui do capítulo 1. Esse vídeo vai ser bem curto, é só mais para uma introdução, porque o capítulo 1 chama Introdução e de fato é um capítulo bem introdutório. Aqui o Hope ele coloca basicamente o que ele se propõe a fazer, nas palavras dele aqui, para ter um pouco do que ele quer fazer com esse livro. Ao final desta obra deve ficar claro que somente através de uma teoria econômica ou moral que não se deriva da experiência, mas parte de uma afirmação logicamente incontestável, que é algo muito diferente de um axioma postulado arbitrariamente, e provém para um caminho puramente dedutivo, talvez usando alguma hipótese empírica explicitamente introduzida, além de uma hipótese empiricamente testável, com resultados logicamente inatacáveis, e que, portanto, não necessitam de qualquer teste empírico, se tornará possível organizar ou interpretar o conjunto caótico e excessivamente complexo de fatos isolados ou desconectados de opiniões sobre a realidade social para formar um verdadeiro e coerente sistema conceitual, moral e econômico. Esse livro demonstrará que, sem uma teoria, a economia política e a filosofia não podem ser consideradas nada mais do que tatear no escuro, produzindo, quando muito, opiniões arbitrárias sobre o que deve ter provocado isso ou aquilo, ou o que é melhor ou pior do que qualquer outra coisa, ou seja, opiniões cujas posições contrárias podem ser, geralmente, tão facilmente defendidas quanto em relação a elas próprias, que é o mesmo que dizer que elas não podem ser, de forma alguma, defendidas em qualquer sentido. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que, basicamente, ele vai estabelecer uma teoria para poder fundamentar toda a defesa. Então, é essa a proposta do Hope com esse livro. Então, vamos para algumas definições dele para vocês entenderem o que ele está dizendo quando ele diz socialismo, quando ele diz capitalismo, enfim. O que ele coloca? Nas palavras do Rothbard. Demonstrando... Do Hope, perdão. Desenvolverei especificadamente nesse livro uma teoria de propriedade dos direitos de propriedade. Isso é o capítulo 7, ao qual é um capítulo que eu vou fazer isolado. Não vai ser... Porque assim, como eu vou explicando aqui como é que eu vou fazer a estrutura da série. Como meu celular tem um problema bizarro, que ele não grava, tipo, um vídeo muito, muito longo, então eu vou fazer assim, capítulo 1 e 2 vai sair hoje, na quinta-feira, aí capítulo 3, 4, 5 e 6 vai sair no domingo, todos os 4 capítulos. O capítulo 7 vai sair no outro domingo, não esse domingo agora, o próximo. Aí capítulo 8, 9 e 10 sai no outro domingo, só que todos no mesmo dia. Então vão ser 10 vídeos, basicamente. Talvez o capítulo 7 seja em live, eu tô vendo isso ainda. Mas qualquer novidade, redes sociais, em Telegram, lá eu mantenho vocês atualizados. Enfim, voltando para as palavras do Hope aqui. Também demonstrarei que o socialismo não é uma invenção do marxismo do século XIX, mas um fenômeno muito mais antigo que deve ser conceituado como uma intervenção institucionalizada ou uma agressão contra a propriedade privada e contra os direitos de propriedade privada. Então, isso é a definição do Hope para o socialismo. Já como capitalismo, ele define, nas palavras dele, o capitalismo, por outro lado, é um sistema social baseado no reconhecimento explícito da propriedade privada e das trocas contratuais entre proprietários privados, sem qualquer tipo de agressão. Está implícita nessa observação, como se tornar evidente no decorrer desse trabalho, a crença de que deve, portanto, existir vários graus e tipos de socialismo e de capitalismo, ou seja, diferentes níveis em que os direitos de propriedade privada são respeitados ou ignorados. As sociedades não são puramente capitalistas ou socialistas. De fato, todas as sociedades existentes são socialistas em alguma medida. Até os Estados Unidos, que são certamente uma sociedade relativamente mais capitalista do que a maioria, como ficará evidente, incrivelmente socialista e tem, de forma gradual e ao longo do tempo, se tornado ainda mais. Imagina o que o Hope do futuro falaria sobre o Hope do passado comentando isso, porque os Estados Unidos pisou num acelerador assim para virar socialista que, meu Deus do céu, tá quase virando uma União Soviética. Acho que o Stalin ficaria com inveja do nível de socialismo atual dos Estados Unidos. E aqui ele faz um comentário que é bastante interessante, eu não vou ler a citação exatamente, mas ele faz uma tese que é tipo assim, que quando você observa que o nível geral de socialismo de uma sociedade é maior versus uma sociedade que é menor,
vamos colocar assim, o ceteris paribus, tudo mais constante, com sociedades muito parecidas, e comparar sociedades é muito complexo, você vê que a sociedade menos capitalista é pior, ou seja, mais socialista é pior, e a sociedade mais capitalista é melhor. Então você tem essa comparação, ele faz até uma comparação usando a Alemanha Oriental e Ocidental, que são basicamente o mesmo povo, mas meteram um muro para dizer, tipo, aqui você tem liberdade, aqui você é escravo. Então ele prova que ainda hoje, mesmo vários anos depois da queda do Muro de Berlim, né, no caso, você ainda tem a Alemanha Oriental mais pobre. Na época, na década de 80, quando já estava caindo a União Soviética, já se tinha essa noção, mas hoje em dia isso fica ainda mais comprovado, ou seja, o tempo comprova o argumento do Rothbard, do Hopkins. E aí ele fala sobre os interesses dele, que ele quer... O que ele argumenta aqui? Que ele vai provar que cada intervenção piora o mercado, não uma intervenção maior, mas cada uma delas. Então, é uma tese que ele coloca. E como ele se propõe a analisar o socialismo, nas palavras do Hoppe, vamos colocar aqui. E o socialismo, de maneira alguma, será analisado apenas sob o ponto de vista econômico. É claro, o socialismo, especialmente a sua versão marxista ou pseudocientífica, e nota aqui, eu acho muito engraçado esse sarcasmo do Hoppe de zoar o Marx, porque o Marx fala, eu vou fazer o socialismo científico. Aí o Hoppe vai e chama de pseudocientífico. Boa, Hoppe, boa, você é brabo. Seguindo aqui. Sempre pretendeu ser uma organização de sociedade economicamente superior, além de todas as suas demais supostas qualidades, em comparação com a chamada anarquia de produção do capitalismo. Mas o socialismo não entra em colapso quando se demonstra que, na verdade, ocorre o contrário, ou seja, que ele gera empobrecimento, não riqueza. Certamente o socialismo perde muito seu apelo atrativo para a maioria das pessoas quando esse fato é compreendido. No entanto, não é definitivamente a sua finalidade argumentativa, desde que possa alegar, qualquer que seja o seu desempenho econômico, que representa uma moralidade mais elevada, que é mais justa e tem um fundamento eticamente superior. E aí o Hoppe segue aqui, que é um parágrafo que é interessante, para complementar o pensamento dele. Esperamos, contudo, mediante uma análise detalhada da teoria de propriedade contida nas diferentes versões do socialismo, que este estudo deixe claro que nada poderia estar mais longe da verdade. Será demonstrado que a teoria de propriedade contida no socialismo normalmente não resiste ao primeiro teste decisivo, a condição necessária, se não suficiente, exigida pelas regras de conduta humana que alegam ser moralmente justificadas ou justificáveis. Esse teste, como formulado na chamada regra de ouro ou, de forma similar, no imperativo categórico kantiano, requer que, para ser justa, uma norma deve ser geral e aplicável a cada pessoa da mesma maneira. A norma não pode ser específica, não pode especificar direitos ou obrigações diversas para diferentes categorias de pessoas. Uma para os ruivos, outra para pessoas com cabelo de cor diferente, ou uma norma para mulheres e outra para homens. Como uma norma particularista, naturalmente, nunca poderia, nem mesmo, em princípio, ser aceitável por todos como uma norma justa. Ou seja, o que o Hoppe está querendo argumentar aqui? Basicamente, ele está estabelecendo a condição transcendental da regra de argumentação e um dos motivos do porquê que o Estado é injustificável, porque o Estado ele fala para você não pode bater em mim, mas eu posso bater em você. É resumidamente isso que ele está colocando. Isso é um imperativo categórico kantiano. E assim, eu não vou me propor a tentar explicar Kant, porque honestamente nem eu mesmo tenho um domínio de Kant tão grande ao ponto de chegar aqui e falar, eu vou explicar Kant para vocês. O livro Crítica da Razão Prática tá ali, eu tô apontando ali, tá na biblioteca. Ali, então eu tenho que reler Kant. Eu já li o Crítica da Razão Pura, mas eu não li o Crítica da Razão Prática, e talvez algum dia eu faça uma leitura comentada de Kant e vocês vão ver minha cabeça tá desse tamanho, porque eu vou estar, tipo, extremamente shed, mas enfim. O resto aqui do livro, basicamente, é ele falando algumas coisas, enfim, como eu falei, é um capítulo bem introdutório, eu quero deixar essa parte mais curta de todas, mas é isso aí. Esse é basicamente o capítulo 1, é só um capítulo bem introdutório, é o Hoppe falando, isso aqui eu vou definir assim, eu vou explicar isso aqui, porque isso aqui é assim, assim e tal. Então, se vocês forem ler o capítulo, ele é bem curtinho também, ele começa na página 15, se eu não me engano, 15 até a 20, então são só 5 páginas, acho que mais ou menos 15 minutos aí para cobrir 5 páginas tá um bom tempo, para um capítulo introdutório. Mas é isso aí, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, segue aí no canal, eu vou deixar uma playlist específica criada com todos os vídeos, então se você estiver vendo isso no futuro, e o vídeo já saiu, já está todas as 10 partes no canal, terá a playlist, você segue e aí você vai ver a leitura comentada do livro. Tem também a do Anatomia do Estado, que eu já fiz, foi a primeira leitura comentada que eu fiz. Mas é isso aí, queria agradecer a todo mundo que assistiu, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.